Graça e paz, irmãos. Como sempre, é uma alegria estar aqui. Eu sempre pergunto para nossa juventude, durante as nossas celebrações, se eles estão felizes. E uma pergunta para o seu coração nesse dia é: você está feliz? Está alegre com o Senhor, com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Pela oportunidade de estar participando de mais um culto? Eu estou muito feliz e, pela essa felicidade, vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos meditar hoje no tema chamado o coração, segundo o coração de Deus. Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E nós vamos meditar em uma parte da história do rei Davi. Então o título da nossa mensagem é Segundo o Coração de Deus. 2 Samuel 7 diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Até o versículo 2. 2 Samuel fala de quando Davi já estava estabelecido no trono. Ele já não fugia mais de Saul, Saul já não existia como rei, já havia morrido. O Senhor tinha dado paz diante de todos os inimigos. Ele não tinha mais preocupações com inimigos, com pessoas querendo feri-lo ou destroná-lo. Ele morava no seu palácio, ou seja, numa linda casa, tinha seu casamento, seus filhos, o filho Salomão crescendo ali e futuramente se tornou o rei de Israel, né? Um homem rico, estabelecido, que é o sonho de muita gente. Você pergunta, o sonho de muita gente é ser estabelecido. A pessoa sonha com a aposentadoria, ela sonha com um dia que não terá mais preocupações, barulho ao seu redor. E quando essas coisas acontecem, algumas pessoas começam a ter bons desejos no coração. Porque ele fala assim: olha, eu estou morando num palácio, ou seja, numa grande mansão, e o Senhor numa simples tenda. E se você ler o texto ali, você vai perceber que Davi desejava construir um templo ao Senhor. E ele tinha esse desejo. Quem construiu o templo foi seu filho Salomão, como nós sabemos. Mas Davi queria construir esse templo. O que chama atenção para mim é como Davi estava bem estabelecido. Rico, casado, com os filhos, bem-sucedido, numa casa muito bonita, sem barulho de inimigos ao redor. O sonho de muita gente. Irmãos, e ele fala assim, vamos buscar Ele fala, eu preciso construir um lugar para a arca de Deus. E aí eu quero pensar com os irmãos, o que é essa arca de Deus? A arca da aliança. Se você voltar lá no início da palavra de Deus, você vai ver que Moisés recebeu uma direção de Deus para construir uma arca de madeira. E ele construiu uma arca de madeira, revestiu ela de ouro por dentro e por fora, colocou dentro dela as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, colocou o maná que desceu do céu. E essa arca tinha uma tampa, e sobre a tampa, 2 querubins, no qual as asas desses querubins cobriam toda aquela arca. Era um objeto maravilhoso e que representava a presença de Deus no meio do povo. Então Davi ele decide construir um templo para a presença de Deus, mas ela já estava em uma tenda. Irmãos, mas a presença de Deus representada pela Arca da Aliança, um dia foi perdida pelo povo de Israel. Deus veio e se manifestou no meio do povo, veio habitar. A presença de Deus estava no meio do povo, simbolizado por essa arca. Mas um dia o povo de Israel, o povo de Deus, perdeu a presença de Deus. E no 2 Samuel capítulo 5 conta essa história. Se você olhar 2 Samuel capítulo 5, você vai perceber que o povo de Israel viviam em um período que eu quero narrar essa história aqui. O pessoal já não era íntegro. O sacerdote Eli já estava idoso, seus filhos não andavam nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, andavam em caminhos que desagradavam o Senhor. Colocavam a mão nas ofertas, dormiam com as mulheres ali como homens devassos, com promiscuidade absurda. E aí, durante esse tempo de iniquidade, esse processo todo, onde eles desagradavam ao Senhor, Israel estava em guerra contra os filisteus. E nessa guerra contra os filisteus,
um dia eles estavam no campo de batalha e o povo de Deus, os israelitas, estavam perdendo a batalha. Durante esse período em que eles perdiam a batalha, Hofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, aqueles que eu acabei de falar, que se prostituíam com mulheres, promiscuidade, devassidão, e que colocavam a mão nas ofertas ao Senhor sem temor nenhum, tiveram a ideia de falar assim: ei, nós estamos perdendo. Vamos buscar a arca de Deus, a presença de Deus, e trazê-la para o campo de batalha. E assim eles fizeram. Quando a presença de Deus chegou, Israel vibrou tanto que o exército inimigo ficou com medo. Mas o que aconteceu foi que os filisteus venceram Israel. Hofni e Finéias morreram. Um homem fugiu da batalha e chegou até a cidade e falou ao sacerdote Eli: ei, nós perdemos a batalha contra os filisteus. E ele permaneceu vivo. Falou: ei, os seus filhos morreram, Eli. Hofni e Finéias morreu. E Eli permaneceu vivo. E ele disse ainda mais: e a presença de Deus foi tomada, a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Quando ele disse que a presença de Deus foi tomada pelos inimigos, havia ido embora, Eli morreu naquele mesmo momento. Irmãos, muitas coisas podem acontecer de ruins na nossa vida, mas quando nós perdemos a presença de Deus, nós literalmente morremos espiritualmente e alguns fisicamente. E aí, depois desse anúncio, uma mulher que estava grávida deu à luz a um filho e chamou a ele de Icabó, porque foi-se a glória de Deus, a presença de Deus saiu de Israel. Eu não sei você, mas eu, infelizmente, já passei por momentos que eu percebia a presença de Deus indo embora da minha vida. Não porque o Senhor estava indo embora, mas porque eu permitia que a presença de Deus fosse se perdendo em minha vida. Perceba que Hofni e Finéias, eles perderam a presença de Deus porque eles já não respeitavam as coisas de Deus. Os seus pecados se tornaram iniquidades, eles não se entristeciam mais em fazer situações que desagradavam o Senhor. E quando os nossos pecados não nos entristecem mais, nós estamos perdendo a presença de Deus. Nós estamos perdendo a presença de Deus quando Deus se torna apenas um amuleto em nossas vidas. Nós não buscamos ao Senhor, mas no dia da luta, no dia da dificuldade, quando estamos no campo de batalha, aí a gente lembra do Senhor. E aí a gente quer trazer Ele para o centro das nossas vidas, como um amuleto. O Senhor não é um amuleto para nós, o Senhor é o Deus de Israel, é um Deus que muda, que livra, que liberta, mas nós não podemos tratar a presença de Deus apenas nos dias em que estamos em dificuldades. Quando fazemos isso, estamos perdendo a presença de Deus. Sabe, nós estamos perdendo a presença de Deus quando os nossos cultos não desejam mais estar nas reuniões coletivas. Quando nós não desejamos mais nos reunir como igreja e cultuar ao Senhor, celebrar, levantar as nossas mãos, nós estamos perdendo a presença de Deus. Nós estamos perdendo a presença de Deus quando o discipulado ele se torna apenas uma tarefa na nossa agenda. E nós não desejamos mais a transformação que aquilo proporciona no nosso interior. Nós estamos perdendo a presença de Deus quando uma escala, um serviço ministerial, se torna apenas uma escala e você não vê aquilo como um privilégio, uma oportunidade de servir ao nosso Deus. Quando essas situações não queimam mais o nosso coração, nós estamos perdendo a presença de Deus. Nós estamos perdendo a presença de Deus quando nós não cultivamos o lugar secreto. Ou seja, quando nós estamos em casa, abrimos a Bíblia, escutamos louvores. Sabe, uma grande pergunta para você é, às vezes você gostaria de ver a glória de Deus, de ouvir a voz de Deus, mas eu te pergunto, a sua casa é cheia dos louvores do Senhor? O Senhor habita em meio aos louvores, e você tem inundado a sua casa de louvores com a presença de Deus? Porque quando nós não cultivamos a presença de Deus no nosso secreto, nós estamos perdendo a presença de Deus. Sabe, e há alguma coisa terrível, é que muitas pessoas se acostumaram com a ausência da presença de Deus. A presença de Deus foi tomada pelos filisteus, mas perceba, não foi tomada à toa. Eles já estavam entregando a presença de Deus por causa do pecado, da dureza de coração, de não se preocupar com as coisas de Deus. E eles se acostumaram com a presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 6, fala que a arca de Deus ficou numa cidade chamada Asdod, na terra dos filisteus. Israel perdeu a presença de Deus, ela ficou lá e foi colocada num templo
de Dagon. E o que acontecia lá era que a estátua desse falso deus Dagon se prostrava diante da estátua do Deus de Israel, ou seja, Deus é poderoso. E ela ia, o pessoal catava a estátua, colocava em pé de novo. Quando eles iam olhar, ela estava lá de novo prostrada diante do Deus de Israel. E isso aconteceu até aquela estátua ser despedaçada pela presença de Deus. Irmãos, Deus continua poderoso. O grande problema é que muitas vezes nós não estamos prontos para receber a presença de Deus. Nós não nos preparamos para que o Senhor faça maravilha no nosso meio. E esse pessoal viu que a presença de Deus era tão poderosa que falou assim, olha, precisamos mandar de volta a arca de Israel para lá, porque não dá para conviver com ela aqui, é muito poderosa. Colocaram em uma carroça, colocaram ali uns objetos de ouro e enviaram para Israel. Quando ela chegou em Israel, o povo festejou. Mas sabe o que chama a atenção? Que se você ler o texto ali, você vai perceber que o povo de Israel continuou fazendo culto, tendo seus processos litúrgicos, mesmo sem a presença de Deus. E às vezes isso é terrível, irmão, quando nós podemos fazer alguma coisa sem a presença de Deus. 1 Samuel 7, versículo 2, diz assim, a arca permaneceu em Criate-Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, presta atenção nessa segunda parte, durante esse período, 20 anos, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Irmãos, o problema de muita gente que perdeu a presença de Deus é que fica aguardando por uma ação do Senhor e se lamentando. Quando você precisa reagir, quando você precisa, de alguma forma, agir em cima daquilo que o Senhor já fez. O Senhor já nos oportunizou muitas coisas, a palavra de Deus é uma delas. E o Senhor quer uma ação nossa diante da resposta que Ele já deu. Mas o grande problema é que muita gente fica esperando por uma ação de Deus. Nós precisamos causar uma reação em Deus. Nós precisamos fazer com que Ele reaja. A gente fique em um lugar falando, Deus, eu não saio daqui até o Senhor vir. Irmãos, a presença de Deus não é algo que nós ficamos esperando, a manifestação de Deus é algo que nós atraímos, é algo que nós buscamos em oração, em devoção, em adoração. A presença de Deus é algo que nós buscamos incansavelmente, para que os olhos dele se voltem para nós. Sabe, nós precisamos causar essa reação no coração de Deus. Nós não podemos nos acostumar com a ausência da presença. Sabe, o que me chama a atenção nesse tempo é que o pessoal ficou 20 anos lamentando, quando poderiam ter feito algo que agradaria ao Senhor. Sabe, é por isso que nós intercedemos todos os dias pela igreja. Todos os dias nós fazemos a intercessão profética. Porque nós cremos que se nós atrairmos os olhos do Senhor para este lugar, a glória dele se manifestará. De vez em quando, como liderando a nossa juventude, né, as pessoas falam assim, Ricardo, nós precisamos fazer um culto que agrade a juventude. Eu entendo o que esses corações sinceros estão dizendo. Eu entendo o que eles estão dizendo. Mas o meu coração fica assim, eu quero fazer um culto que agrada ao Senhor. Porque se nós fizermos um culto onde agrada ao Senhor, as pessoas virão, as pessoas terão conversões, transformação, serão vocacionadas, serão enviadas, enfim. Nós precisamos atrair a presença de Deus. Mas o que me chama a atenção também é que existe uma maneira de buscar a presença de Deus. Se você for lá para 2 Samuel 6, Davi fala assim, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a Arca da Aliança. E Davi pega e decide então, escolhe muitos homens para ir com ele buscar a Arca de Deus. E é maravilhoso pensar nisso, porque nós vamos ver algumas situações que nos ajudam a saber como buscar a presença de Deus. Preste atenção, a primeira coisa que Davi fez foi que ele escolheu os homens que iriam com ele. Muitas vezes nós queremos buscar a presença de Deus, mas nós não nos rodeamos de pessoas com o mesmo objetivo. Sabe, nós precisamos escolher quem vai caminhar conosco. Nós precisamos andar com pessoas que estão buscando ao Senhor também. Davi escolheu pessoas para buscar com ele a presença de Deus. Sabe, o que me chama a atenção também é que Davi, ele, em um dado momento, buscando a presença de Deus, ele errou. A presença de Deus deveria ser carregada nos ombros pelos levitas e pelos sacerdotes. A arca ser colocada nos ombros, para que eles sentissem o peso da glória de Deus.
E Davi colocou em uma carroça, bem intencionado. Só que quando um boi tropeçou e a arca ia caindo, um homem foi segurá-la e esse homem morreu por causa do erro de Davi. E por causa da irreverência do coração dele. Sabe, Davi ficou atormentado com aquilo, colocou a arca de Deus em Gate, na casa de Obed-edom, e ele ficou pensando muitos dias naquele erro. Como ele poderia consertar aquele erro? Mas algumas coisas me chamam a atenção dentro desse erro de Davi. Primeiro, que ele não desistiu de buscar ao Senhor por causa de um erro, por causa de um pecado. Tem muita gente que às vezes começa a buscar ao Senhor e na primeira falha desiste. Nós não podemos desistir de correr atrás da presença de Deus. Mas sabe, Davi ele continuou desejando buscar a presença, mas o que me chama a atenção é que depois Davi vai novamente buscar a presença de Deus e as pessoas vão com ele. E as pessoas não jogaram Davi fora por causa do seu erro. Tem pessoas que descartam pessoas nas suas vidas por causa de um pequeno erro. Errou uma vez, ela joga a pessoa fora. Nós não podemos ser dessa forma. Nós não podemos descartar as pessoas como se elas fossem objetos. Sabe, Davi, ele buscando a presença de Deus, a palavra de Deus fala que quando ele foi buscar a arca, a cada 6 passos que os levitas davam, Davi sacrificava ao Senhor. E eram sacrifícios de animais, ou seja, custava dinheiro ao Davi, custava tempo, custava recurso. E Davi fez sacrifícios em busca da presença. Quando nós desejamos a presença de Deus, nós vamos ter que fazer sacrifícios ao Senhor. Às vezes sacrifícios de prazeres, não estou dizendo de pecado, não vou nem falar da questão de pecado, vou falar de coisas lícitas. Nós precisaremos sacrificar algumas coisas ao Senhor. Em busca da presença, às vezes vamos precisar sacrificar um cinema para ir no discipulado, que deve ser prioridade em nossas vidas. Em busca da presença, nós vamos ter que sacrificar um ambiente que poderia nos proporcionar uma alegria para estar diante da palavra de Deus, para vir aos cultos. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu avô morreu quando eu era pequeno, eu lembro que podia receber a visita que fosse na casa dele aos domingos. E dava o horário do culto, ele falava, gente, o culto é agora a tal horário, a tal horário. Vocês querem ir comigo? Falou, não. Então vocês fiquem à vontade aqui, daqui 1h30, 2 horas eu retorno. Ele fazia sacrifícios por causa da presença de Deus. E às vezes sacrifícios financeiros precisaram ser feitos. Precisamos investir na nossa espiritualidade, comprar bons livros, uma Bíblia atualizada, cursos que nos desenvolvem. Se você serve ministerialmente, você vai precisar fazer um sacrifício financeiro para aperfeiçoar aquilo que Deus tem te confiado. Se você trabalha no louvor, no teatro, no ministério infantil, nos jovens, enfim, você não precisa ficar esperando o teu líder um dia investir um curso em você, a igreja trazer um curso. Você pode pegar e pesquisar um curso aí e falar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou sacrificar dos meus recursos para entregar algo excelente ao Senhor. Davi sacrificou ao Senhor. Sabe, Davi ele não ficou procurando fórmulas específicas em busca da presente. Eu vou, que fulano tem uma oração poderosa. Eu vou então. Não, Davi fez o que precisava fazer. Davi buscou ao Senhor, Davi orou, Davi adorou ao Senhor. Davi fez aquilo que precisava ser feito. E quando a arca de Deus, a presença de Deus, entrou em Jerusalém, Davi ofereceu ofertas de gratidão ao Senhor, ofertas pacíficas, ou seja, Davi foi agradecido a Deus. Muitas vezes nós corremos atrás da presença, e quando Deus nos responde, ouvimos a voz dele, nós não lembramos de agradecer ao Senhor por esse tempo. Precisamos ser agradecidos ao Senhor. Sabe, mas pensando na presença de Deus, Davi buscou e colocou em algum lugar. Mas qual que é esse lugar da presença de Deus? Qual é o lugar da Arca da Aliança, o lugar que a presença de Deus deve ocupar? Se você olhar, quando a arca foi construída, Moisés colocou ela num tabernáculo. O tabernáculo era dividido em três espaços. O primeiro era conhecido como átrio. Seria como o terreno da igreja, assim, a parte exterior, o quintal, a parte de fora. Todos poderiam chegar até aquele lugar. Mas existia um segundo lugar, que é o lugar santo. Seria como o auditório da igreja. Muitas pessoas poderiam vir, como os sacerdotes e os levitas. Mas nem todos poderiam vir naquele lugar, já existia uma restrição. E existia um terceiro lugar, chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos.
que seria mais ou menos esse lugar aqui atrás de mim. O batistério, aqui onde nós temos a bateria. E aqui tinha uma grossa cortina que separava aquele lugar. E essa cortina é aquela que nós cantamos quando Jesus expirou lá na cruz e fala que o véu foi rasgado de cima a baixo e nós tivemos livre acesso à presença de Deus, porque esse lugar representava a presença de Deus. E a Arca da Aliança era colocada lá dentro. Esse era o tabernáculo aonde a Arca da Aliança era colocada no período de Moisés, o tabernáculo de Moisés. E esse lugar, uma vez por ano, um homem ia se encontrar com Deus, uma vez ao ano ele ia visitar a Deus, e o povo ficava do lado de fora esperando para encontrar o homem que se encontrou com Deus. Já a tenda de Davi, onde Davi colocou a arca de Deus, é diferente. Davi, ao chegar, colocou a arca de Deus no meio, no centro. A presença de Deus ocupou o centro da tenda. E Davi teve a magnífica ideia de colocar ao redor da arca músicos e intercessores cantando e orando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se na tenda, no tabernáculo de Moisés, o povo esperava por um homem que esteve com Deus, na tenda de Davi as pessoas atraíam a presença de Deus 24 horas por dia. Irmãos, a pergunta é, com que às vezes as pessoas hoje se parecem mais? Com o pessoal que fica esperando uma palavra de um homem que esteve com Deus? Ou com pessoas que ficam ao redor da presença de Deus, atraindo a atenção dele? É algo que nós precisamos refletir como igreja. E o que me chama a atenção nesse plano magnífico de Davi é assim, de onde ele teve essa ideia? Tem um pastor nos Estados Unidos que ele fez um estudo sobre esse período davídico ali, que ele contratou esses músicos do próprio bolso. E o valor que ele investiu nesses músicos, intercessores, para que aquele sistema de oração e adoração funcionasse, esse modelo arpitaça funcionasse, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante muito tempo, seria equivalente hoje a 100 bilhões de dólares. Davi investiu 100 bilhões de dólares em ouro, na época, para que o Senhor fosse adorado e as pessoas adorassem a Ele 24 horas por dia. Mas de onde veio essa ideia de Davi? Se você for em Apocalipse 6, você vai ver que tem anjos ao redor do trono, cantando santo, 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 anciãos se prostrando diante de Deus, lançando as suas coroas, homens e anjos adorando ao Senhor. E Apocalipse 21 fala que existe um tabernáculo no céu. Irmãos, o que eu vejo é que um homem que corre atrás da presença de Deus, ele consegue enxergar a realidade do céu e aplicar ela na terra. É isso que acontece na nossa vida quando nós corremos atrás da presença de Deus. Nós vamos ver aquilo que está acontecendo no céu e vamos viver isso na terra. Quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, nós vemos o que o Senhor está fazendo no céu e estabelecemos isso na terra. Foi isso que Davi fez. Sabe, me chama muita atenção um salmo, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o Salmo 132, que é o grande segredo de Davi para conseguir tudo isso. Conseguir enxergar essa realidade do céu, desejar buscar a presença de Deus e não se contentar, porque ele colocou a arca, a presença de Deus, em uma tenda onde teve um movimento fantástico. Mas um dia ele olhou e falou, ainda é pouco, eu preciso construir uma casa para o Senhor. E o Salmo 132 diz assim, a partir do versículo 3, não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Irmãos, Davi ele não descansou, porque ele tinha um desejo no coração. Salmo 27:4 fala que há um desejo no coração de Davi, um anseio, e é isso que ele buscaria, que é estar na casa de Deus, contemplar a sua beleza, todos os dias da vida dele. Uma coisa Davi pediu ao Senhor e isso ele buscou. Ele não deu descanso aos seus olhos, nem deitou as suas pálpebras, enquanto ele não encontrou uma morada para o Senhor. Irmãos, e essa morada para Deus hoje é eu e você, porque o véu se rasgou e nós temos acesso à presença de Deus.
Eu não sei você, mas eu fico empolgado quando eu falo da presença de Deus. Porque nós temos acesso à presença de Deus, irmãos. Nós temos acesso a viver a realidade dos céus. Certa vez eu ouvi um pastor perguntando assim, como seria uma conversa ao chegar no céu. Talvez alguém chegaria para Moisés e perguntando assim, Moisés, como foi viver no deserto, em obediência ao Senhor, com tanta gente reclamando? Talvez alguém chegaria para Noé e falar, Noé, como foi caminhar por quase 100 anos, diante de uma única palavra de Deus? Talvez alguns chegariam em Davi e falar, Davi, como é ser conhecido como homem segundo o coração de Deus? E eu imagino a pergunta que eles fariam para nós, porque esses homens viveram no Antigo Testamento, lá com Deus sobre eles. Mas quando chega no Novo Testamento, nós temos Deus dentro de nós. E eu imagino a pergunta que eles fariam para nós, para mim e para você. Como é ter Deus habitando dentro de você? Deus, Ele está procurando um lugar, e eu e você somos esse lugar. Irmãos, nós precisamos correr atrás da presença de Deus, nós não podemos descansar. E o segredo de Davi foi esse. O segredo de Davi foi que ele não descansou em busca da presença de Deus. Ele sacrificou, ele buscou. Quando ele errou, ele parou, refletiu e consertou o seu caminho. E é isso que eu e você precisamos fazer. Correr incansavelmente atrás da presença de Deus. Amém? Irmãos, vamos orar para que o Senhor nos ajude a andar correndo incansavelmente atrás dessa presença? Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a correr, Pai, atrás do Senhor. Gera no nosso coração, ó Deus, o desejo de Te buscar incansavelmente, de nos tornarmos essa morada para o Senhor. Pai, nos ajude a não dar descanso aos nossos olhos. Nos ajude a correr atrás da Tua presença. Nos ajude, Pai, a permanecer na Sua presença, porque é isso que nós desejamos. É estar diante do Senhor, contemplando a Tua face, encontrando cura, Pai, para as nossas almas, encontrando salvação para as nossas vidas, encontrando, ó Deus, a realidade do céu para viver ela aqui na terra. Pai, por isso alcança os nossos corações neste dia, para a glória do Seu nome, ó Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.